se alguém perguntasse para você assim, quem é o Deus da Bíblia, ou o Deus do qual a gente serve? O que você diria? Assim, não necessariamente algo teológico, tá? Assim, mega, assim, você vai dar referências bíblicas. Estou perguntando assim, mas um Deus que, esse Deus do qual a gente conhece, no qual a gente pode ter certeza, porque a gente se relaciona com Ele, a gente pode se relacionar ele de diversas formas, mas quem você diria? Quem é Deus? Pode responder. Criador. Deus é o Deus Criador. O que mais? Deus bondoso. Deus, ele é bondoso. Misericordioso. Misericordioso. O que mais? Justo. Justo. Fiel. Fiel. O que é interessante é que esse Deus do qual a gente serve, ao mesmo tempo que para ele ser plenamente bom, ele tem que ser plenamente justo, né? Se Deus ele não fosse justo de punir o que é errado, ele não poderia ser plenamente bom, né? É a nossa... E amoroso. E a nossa, às vezes, indignação quando a gente para para pensar, pelo menos nós brasileiros, com a justiça no Brasil, né? Ela só seria boa e perfeita se ela de fato punisse aquilo que é errado. Mas ao mesmo tempo a gente vê um bom, que ele é um Deus que apresenta seu amor, ao mesmo tempo que pune o que é errado, né? Então, essas coisas só tem que andar juntas, não tem como serem separadas, né? O que mais que você pensa assim a respeito disso? Sobre esse Deus? Dentro daquilo que você está falando ainda, desses atributos, né? Tem alguns atributos que parece que são incoerentes diante de um Deus, para Deus, né? Tipo a ira. Então, os atributos eles colaboram um com o outro, principalmente nessa questão, né? De que todos os atributos eles têm a perfeita santidade de Deus, né? Então a justiça de Deus é santa, a ira de Deus é santa. Então todos os atributos são qualificados pela santidade de Deus. Né? Uhum. Legal. Mais alguém? Ele é Senhor. Sim. Ele é Senhor. Eu acho interessante quando a gente para pensar sobre os atributos de Deus, porque de fato são atributos do qual nós experimentamos, né? Todos eles nós podemos experimentar. Até mesmo quando é no sentido ruim da experiência, né? Até mesmo com as pessoas do qual sofrem pelos castigos de Deus. Não é um Deus alheio das circunstâncias, muito pelo contrário. Ele quem controla elas, ele intervém no meio delas, né? Ele não está sem saber o que está acontecendo, mas é um Deus presente em todos os momentos. Seja fazendo aquilo que é bom para nós, ou aquilo que vai castigar a humanidade. Ele sempre é um Deus assim. Só que é interessante porque, agora expondo talvez um pouco o meu coração, eu não sei se você se enquadra nisso, talvez você possa se enquadrar nesse sentido, é que muitas vezes nós achamos que esse Deus, sim, ele é um Deus bom, ele é um Deus fiel, ele é um Deus amoroso, sim, ele é um Deus justo, é um Deus irado, mas a partir do momento em que alguma circunstância muda para mim, não é da forma como eu quero, aí eu já não quero mais acreditar que Deus é um Deus bom, um Deus fiel, um Deus que é amoroso. Talvez eu quero aí um Deus irado para outra pessoa, mas não para mim. Eu quero um Deus justo que condene aquela pessoa ali que faz mal para mim, mas ele não quero que Deus castigue o meu pecado. E aí a gente talvez para pensar que em momentos de dificuldade a gente esquece quem Deus é. A gente sabe, mas preferimos abafar. Nós preferimos pensar em outras coisas, nós preferimos pensar o que não é verdade sobre Deus. E eu acho que o meu coração em alguns momentos é assim. Quando talvez a gente passa por momentos de dificuldades, até mesmo financeira, quando a gente passa por momentos de dificuldade de doença ou alguma doença de algum familiar, quantas vezes a gente acaba tendo que consolar alguém porque a pessoa está desesperada, porque não conhece, não fala coisas sobre este Deus, sobre alguma circunstância que aconteceu. Mas esse Deus ele continua sendo o mesmo Deus bom quando a gente recebe a bondade dele. Agora, quando nós estamos em dificuldades, será que nós permanecemos diante daquilo que devemos diante de Deus?
Tem uma frase que é interessante lá no Brasil, que eu acho muito, talvez, é aquela que as pessoas colocam adesivos atrás do carro, colocam estampas nas suas lojas, assim, coloca no Facebook, que é Deus é fiel. É uma verdade, não é? Mas o que temos que fazer a pergunta não é só Deus é fiel. Sim, Deus é fiel. E nós somos fiéis a Ele? E aí que temos que começar a questionar a respeito disso. Sabemos que Deus é fiel. Mas primeiro, Ele é fiel ao quê? Fiel a fazer as coisas só para nós? Não. Ele é fiel primeiro a Ele mesmo. Fazer o que Ele prometeu. E segundo, sim, também, para cuidar de nós, para nos dar aquilo que Ele prometeu. Mas o que temos que colocar então em nossas vidas é: e nós somos fiéis a Deus? Será que somos fiéis em momentos de dificuldade? E a gente entra então para o livro de Daniel e começamos a pensar um pouquinho sobre isso. Porque aqui no capítulo 3 algumas coisas já aconteceram, né? Tanto que a gente já está no capítulo 3, porque 1 e 2 já passaram. Mas no capítulo 1, Daniel e seus amigos eles são levados por Nabucodonosor para a Babilônia. Onde eles então são ali colocados como cativeiros, né, que Nabucodonosor um dia foi lá para Jerusalém, destruiu toda Jerusalém, levou os melhores, os mais jovens, os mais sábios, e se enquadrava ali Daniel e seus amigos, onde os nomes deles são mudados. Vocês sabem me dizer quais são os nomes que eles acabam tendo? Sadraque, Mesaque e Abednego, que às vezes são esses nomes que a gente lembra e não de Ananias, Misael e Azarias, né? Acaba lembrando os nomes que foram dados a eles e que verdadeiros nomes eles. Mas eram nomes que eles tinham, que representavam sobre quem era o Deus do qual eles serviam, e que foi totalmente mudado para uma representação de quem era o Deus do qual a Babilônia servia. E por que Daniel não foi mudado? Foi também. Ali no capítulo 1 também foi mudado. Mas ele continua sendo chamado de Daniel, mas foi mudado para Beltesazar. É verdade. Só que a gente só lembra de Sadraque, Mesaque e Abednego. Daniel, por diversas vezes ser chamado de Daniel no livro, às vezes a gente acaba deixando isso de lado. Mas ele foi mudado também. Ele era chamado pelas pessoas de Beltesazar. Era, mas no livro ele é chamado de Daniel. E aí no capítulo 2, e é interessante porque no capítulo 1, na maioria de todos os capítulos, o que é legal, parece que eles sempre estão sendo colocados à morte. Né? Ou eles têm que obedecer a Deus, ou negar a Deus e viver. Seria essa a ideia do qual é colocado a eles. Ou vocês fazem tal coisa, ou vocês vão morrer. E aí no capítulo 1, eles têm que ser colocados a uma dieta, do qual Nabucodonosor coloca para eles. Mas é uma alimentação que iria totalmente contra o que a lei falava para os judeus não fazer naquela época. Né? Então, se eles topassem aquela alimentação, estariam negando ao Deus do qual eles serviriam e adotando esse novo estilo de vida do qual Nabucodonosor colocaria eles. E aí então eles decidem não fazer. Fala, se vocês não estiverem melhor que os outros, vocês vão morrer. E aí no final dos dias lá, eles estão melhores do que os outros. No capítulo 2, Nabucodonosor, certamente, certo dia ele acorda com uma certa insônia que ele teve durante a noite. Ele teve algum sonho muito estranho e fala para os seus sábios que eles tinham que descobrir qual era o sonho. Se não descobrissem, eles morreriam. Mas ele não diria o que era o sonho. Eles tinham que descobrir e interpretar o sonho. E aí então, Daniel ele consegue fazer isso e louva o Senhor diante dessa circunstância. E aí chegamos no capítulo 3, onde algumas coisas acontecem. E aí eu queria que vocês lessem comigo. Só por uma informação, nós não sabemos necessariamente onde Daniel está nessa história. Muitas pessoas dizem onde ele se enquadra, mas aqui acontece só com seus amigos aqui, mas com certeza Daniel ouviu falar da história, tanto que ele foi ele quem escreveu. Certo? Mas então a gente chega aqui no capítulo 1, no capítulo 3, e eu queria que vocês reparassem algumas coisas, e sempre entendendo que algumas coisas quando a gente tem que ler as escrituras é lembrar daquilo que tem sido repetido, para que seja melhor da gente interpretar. Interpretar porque muitas vezes quanto mais ele repete algumas coisas, é que ele está dando ênfase. Quando nós vemos uma história, parece que existe em algum momento um certo ponto em que existe uma pausa. Tanto que ele corre para contar a história, e então quando chega em alguns diálogos que a gente vai ver, aí ele gasta mais tempo, porque é ali onde ele está querendo dar a sua ênfase. Aí a gente vai ver um pouquinho mais pra frente. Mas preste atenção um pouquinho nas coisas que vão se repetindo, desde aqui na primeira parte do qual a gente vai ver, dos versículos 1 até o versículo 7. Certo? E alguém lê para mim então, e aí você já vai lendo e pensando um pouquinho sobre isso. Alguém pode ler esses 8 primeiros versículos aqui? Do 1 até o 7.
o rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro de 27 metros de altura e 2,7 metros de largura, e a colocou na planície de Dura, na província da Babilônia. Em seguida enviou mensageiros a todos os altos funcionários oficiais, governadores, conselheiros, tesoureiros, juízes, magistrados e todas as autoridades das províncias para que viessem à dedicação da estátua que ele havia levantado. Todas essas autoridades vieram e ficaram diante da estátua que o rei Nabucodonosor havia levantado. Então o arauto gritou: povos de todas as raças, nações e línguas, ouçam a ordem do rei. Quando ouvirem o som da trombeta, da flauta, da cítara, da lira, da harpa, do pífaro e de outros instrumentos musicais, prostrem-se no chão para adorar a estátua de ouro levantada pelo rei Nabucodonosor. Quem não obedecer será lançado de imediato na fornalha ardente. Portanto, ao som dos instrumentos musicais, todos, não importando sua raça, nação ou língua, se prostraram no chão e adoraram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor havia levantado. Então tá, então aqui nessa história, o que Nabucodonosor ele faz? O que a gente vê desde o versículo 1, ele resolve fazer uma coisa e no versículo 1 diz pra gente o que ele faz. O que é? Uma estátua. Como é essa estátua? De ouro. Uma estátua de ouro, mas é uma estátua assim, que a gente coloca assim, Para lavar, né? só para as pessoas verem assim, chega na sua casa, vê, não. Qual é o tamanho dessa estátua? 27. 27 metros de altura. Eu sou muito ruim disso, tá? De às vezes tentar imaginar qual que é a distância dos negócios, tá? Mas vamos tentar imaginar assim, talvez como se fosse lá a estátua do Cristo Redentor no Rio de Janeiro, no Brasil. Algo parecido com isso. Era colocada num monte totalmente de ouro, parece que de uma forma que todo mundo poderia ver, certo? Hoje que todos poderiam olhar para aquele monte. Ah, não, lá está a estátua que Nabucodonosor construiu. A estátua, aqui a gente não vê o texto dizendo necessariamente o que era a estátua, mas bem provável que se fosse uma estátua dele mesmo, certo? Forma da Que estátua, né? Uma estátua dele mesmo, onde as pessoas elas deveriam ali adorar. E aí então no versículo 2, então ele diz que ele faz outras coisas ali. Então. O que ele faz? No versículos 2 e 3. Quem que ele chama ali para ver a estátua? Mensageiros, Funcionários, Todo altos pessoal funcionários. oficiais, Magistrados. governadores, conselheiros. Capitães. Os caras, os que mandam. Não é qualquer um, certo? Os mais impressionantes ali que estavam ali, os que mandavam, os que tinham poder, os que tinham dinheiro. Ou seja, não é um evento qualquer aqui nessas circunstâncias que a gente está vendo. Não é assim, como a gente vê, pelo menos lá no Brasil, formaturazinha de escola de primário, né? Que só vai as mães que gostam daquele negócio porque ninguém acha legal. Mas, não, talvez o maior evento aqui do qual a Babilônia já teve. Os mais importantes de todo o reino, de toda a Babilônia, estavam ali. Os funcionários. Oi? A estátua do Cristo Redentor tem 30 metros de altura. É só a estátua, né? Só a estátua do Cristo claro, Redentor. Daquele tamanho. De ouro. Certo? De ouro. Do Cristo Redentor é pedra sabão. Pedra só então. Era de ouro. É bem cara. Fosse de ouro, Imagina então. Essa... É concreto armado e pedra sabão. Então, imaginamos isso na nossa mente aqui. E aí todos os caras mais importantes estavam ali para a inauguração dessa estátua. E aí então, o arauto, né, o mensageiro, aquele que dizia a respeito por conta do rei, que o rei ordenava, ele diz alguma coisa que todos deveriam fazer no versículo 4. O quê? Versículo 4 e 5. Alabarlo. Isso, adorar, se prostrar, né? Mas quem deveria fazer isso? No versículo 4 ele diz. todos. Todas as nações. Todos? En frente de outros reinos. Não são só os babilônios. Ou não são só até mesmo os judeus que estavam ali. Também porque a Babilônia era um reino muito forte, né? E o que acontecia é que eles dominavam os outros impérios e aí traziam eles para a própria Babilônia para servir na Babilônia. Um pouco diferente até mesmo quando a gente vê a escravidão do povo no Egito, né? No qual eles sofriam como escravos. Aqui eles deviam servir ao rei, o Nabucodonosor, deviam continuar vivendo ali dentro da Babilônia, pagando os impostos, vivendo, mas eles tinham uma vida
mais tranquila do que no Egito, certo? E assim tinha diversas outras nações também. Então, ou seja, ninguém escapa. Todo mundo tem que adorar. Todo mundo tem que se prostrar. A partir de quando, então, no versículo 5, ele diz o que devia acontecer, quando acontecesse alguma coisa, eles deveriam se adorar a estátua. O que diz ali? Quando a banda inteira tocasse, eu não sei se em espanhol tem essa palavra, mas lá no Brasil é a fanfarra, né? Que é aqueles todos os instrumentos que as pessoas tocam e saem marchando, assim. Lá em Atibaia a gente tem uma companhia muito grande disso, até Troféu disputou internacional, o Mundial aí de fanfarra, nem sabia que tinha Mundial de fanfarra, foi descobrir depois que eu conheci esse aí. Então imagina! Então, Tocava o quê? Ela não. O que ela tocava? Dançava, né, mãe? Era ginástica rítmica. Na frente, ela já Ah, é? as piruetas. Vamos filmar quem que é fazer as coisas. Faz aí. Faz aí, porque... Mostra pra nós. Mas então imagine toda a cena aqui, certo? A estátua melhor do que talvez poderia existir na época, nada parecido com aquilo. Os mais importantes estão vendo essa cena acontecendo. A melhor música talvez tocada, tudo está sendo perfeito, certo? Tudo está sendo magnífico. Nossa, que coisa incrível, né? Mas tem um porém, tem algo do qual a gente não pode deixar de olhar a partir do versículo 6. O que ele diz ali? Que era obrigado, não? Sim, quem não obedecer, Virar churrasquinho. fornalha ardente, né? Você pode pesquisar depois e entender como que eram as torturas babilônicas, mas tinha gente que dizia que de fato era fogo realmente acontecendo, ou tinha gente que dizia que as pedras que estavam em volta aquecia, e aí então existia uma temperatura muito forte, do qual eram pessoas jogadas ali, enfim. De qualquer forma, não é uma morte legal, certo? Dizem que chegava a 1000 graus. É. Não é algo legalzinho que vai acontecer aqui, não. E aí então no versículo 7 ali ele diz então: portanto, ao som dos instrumentos todos, não importando sua raça, nação ou língua, se prostraram no chão e adoraram a estátua do rei que o rei Nabucodonosor havia levantado. A ideia, né? Quem tem juízo obedece. É. Bota o medo. Ou seja, vamos fazer? E talvez a gente pode parar para pensar um pouquinho sobre as nossas vidas aqui, em algumas circunstâncias. Quando a gente para para pensar às vezes no nosso coração, quando a gente às vezes para para pensar sobre a vida dos outros também, às vezes cristãos que são assim, do qual a gente tem que começar às vezes pensar. Mas quando olhamos para o nosso coração, às vezes a gente pensa, talvez isso aqui é muito legal, mesmo que vai contra o que Deus quer. Mas olha, é uma situação muito bonita, essa estátua é maravilhosa, vamos lá curtir, vamos aproveitar, né? Vamos, é só se prostrar. Talvez quando a gente pense, talvez não vamos ter uma estátua da mesma forma. Mas pelo menos para os jovens dos brasileiros, lá no qual a gente tem mais convívio, né? Algo que tem acontecido muito é aquelas famosas séries de TV, no qual eles assistem, nos famosos. Tem aí na internet, fácil para todo mundo achar. Às vezes são séries muito legais, muito divertidas, contam piadas, mas a maioria são séries que são pornográficas, que falam contra Deus, que são ofensivas até mesmo sobre o cristianismo. Mas é legal, todo mundo faz, não tem problema eu assistir. Será? Se negamos o próprio Deus diante daquilo, será que é isso? Talvez não seja uma estátua de ouro que vai nos levar a morrer até mesmo, que está aqui na questão. Mas mesmo assim, algumas coisas que são simples, do qual elas vão entrando ali e são agradáveis para nós. E nós muitas vezes não nos colocamos nessa situação, às vezes nem é pior, nem tão difícil do que isso, mas nós nos deixamos levar. E talvez temos que pensar um pouco sobre as nossas vidas. Ou até mesmo se a gente fosse pensar um pouquinho sobre nossa realidade. Se nós nos colocássemos aqui hoje, nessa mesma situação, o que faríamos? Nos prostraríamos? Eu acho que sim. E ainda faria assim, não, mas talvez
sabe, você quer manter as aparências, né? Então você faz um cantinho ali pra ninguém ver, né? Porque daí o meu irmãozinho lá no lado lá não vê, né? Aí fica tudo tranquilo, né? Mas eu só me ajoelhar, eu vou. Só me ajoelhar. Se eu não ajoelhar, eu morro. Ah, então vou me Como? ajoelhar. Simples Fácil, ali. né? Simples, não tem nada demais. Eu me ajoelho. Mas a questão não é só essa, né? É de verdade, né? Quem que não iria, né? Pela própria vida contigo. Pois é. Será que nós faríamos isso? Qual será que foi a reação desses homens aqui, então, quando a gente continua vendo a história? Olha só o que a gente vê quando a gente olha para isso, a partir do versículo 8 até o versículo 18. E aí, se alguém puder ler para mim, por favor. Alguns dos astrólogos, porém, foram ao rei e denunciaram os judeus. Disseram ao rei Nabucodonosor que o rei viva para sempre. O rei publicou um decreto exigindo que todos se prostrassem e adorassem a imagem de ouro quando ouvissem o som da trombeta, da flauta, da cítara, da lira, da harpa, do pífaro e dos outros instrumentos musicais. De acordo com esse decreto, quem não obedecer será lançado na fornalha ardente. Alguns judeus, Sadraque, Mesaque e Abednego, que o rei encarregou da província da Babilônia, não lhe dão atenção ao rei. Recusam-se a servir seus deuses e não adoram a estátua de ouro que o rei levantou. Então Nabucodonosor se enfureceu e ordenou que lhe trouxessem Sadraque, Mesaque e Abednego. Quando eles foram conduzidos à presença do rei, ele lhes disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, é verdade que vocês recusam a servir meus deuses e a adorar a estátua que levantei? Eu lhes darei uma chance de se prostrarem e adorarem a estátua que fiz quando ouvirem o som dos instrumentos musicais. Se contudo vocês se recusarem, serão lançados de imediato na fornalha ardente. E então, que Deus será capaz de livrá-los de minhas mãos? Parei. Vamos segurar aqui, depois a gente vê qual a resposta das pessoas aqui. Mas o que aconteceu aqui nas circunstâncias? O que aconteceu aqui na história? Versículo 8, ele diz que algumas pessoas... Quem são essas pessoas aqui? Vão lá e deduram. Os astrólogos. Quem são os astrólogos? Vocês sabem? Os magos, aqueles que olhavam as estrelas e tentavam dar uma resposta para o rei. Se você... Caldeus é a mesma coisa? Era a mesma coisa. Caldeus é que morava, eram moradores da Caldeia, né? Ali dos Região, babilônicos. né? Caldeus babilônicos é a mesma coisa, né? E esses são esses mesmos homens que no capítulo 2, se você quiser ler depois, em que o rei acorda lá, que foi do sonho, e o rei fala para essas pessoas: olha, vocês têm que desvendar qual que é o sonho. Aí eles tentam enrolar o rei, tentam enrolar até que o rei esquece essa ideia, e o rei fala: ó, vocês vão morrer. Vocês estão me enrolando, vocês vão morrer. E aí Daniel, ele vai, ele corre até Deus, pede ajuda de Deus, Deus adivinha, dá o sonho para ele conta para Nabucodonosor e salva todos esses astrólogos. E agora esses astrólogos aqui é os que estão lá, ó. Esses aí, ó. No final das contas, se a gente for ver no versículo 2, no versículo 9 também mostrando pra gente, eles não estão a fim de fazer o que é certo, né? Uma mera bajulação, né? Eles começam chegando que o rei viva para sempre. Ou seja, rei, como o senhor é um rei bondoso, um rei, sim, que você seja exaltado. Meros bajuladores, né, que não estavam nem aí, mas queriam só acusar as pessoas ali, né? E aí, então eles dizem, né, o rei tinha publicado um decreto falando que quem não se prostrasse iria morrer, a partir toda a fanfarra que tocasse, que alguns judeus eles se enquadram nisso, Sadraque, Mesaque e Abednego. E qual que é a reação do rei diante disso, então? Ali no versículo 13, o que ele diz? Que como no lo habían adorado, que los trajera para conversar con ellos, ¿no? Isso. Ele então pega esses homens, manda trazer, e aí ele diz ali no versículo 14 até o versículo 15. O que ele diz pra gente a respeito então desses homens? Como ele é um rei misericordioso, né, bondoso, ele dá uma o quê? Uma audiência. Dá uma chance pra eles. Dá uma chance pra De eles. novo. Porque esses homens eram uns homens até importantes até mesmo no reino. Eles eram assim, eles foram sábios, construíram. Então, ó, vamos dar mais uma chance pra vocês aqui então. Seguinte, ó, vocês vão ter que se prostrar. Vocês vão ter que, quando tocar a fanfarra, vocês vão se prostrar. Se não, aí já não tem como. Aí vocês vão ter que sofrer o castigo que eu vou dar pra vocês. E aí ele fala no final do versículo 15, o que ele diz?
que si no se postraba nos mataba. Isso. E aí no final do versículo 15 ele faz uma pergunta. Que Deus será capaz Que de Deus será capaz. De liberar. Desafiando Deus. É. A gente Não vê aqui fala duas espanhol. coisas aqui pensando a respeito disso. Primeiro, de fato, uma ideia de que não, ó, dos deuses que Nabucodonosor conhece, ninguém pode se livrar. Mas ao mesmo tempo, uma segunda ideia de que Nabucodonosor está se exaltando aqui. Não, olha só a minha ira, olha o meu poder que eu tenho para livrar vocês. E não é qualquer poder. Ele é o maior imperador que existia, talvez, na face da terra naquele momento. Era o imperador da Babilônia, ele que mandava, o que ele falava tinha que acontecer. Então, se vai sofrer castigo, vai sofrer castigo. Não tem como. Então, que Deus pode livrar vocês das minhas mãos? E é interessante porque o livro de Daniel ele é um livro irônico, né? Ele gosta de, muitas vezes, mostrar como Nabucodonosor ele se exalta para depois passar rasteira nele, assim, ó, e falar como você devia. E aí até, se você continuar lendo a história, no final da vida de Nabucodonosor ele literalmente pasta. Ele vira um boi. Ele começa a andar e viver como um boi, né? porque Deus dá a ele esse castigo por esse orgulho dele, né? E aí então a gente vê qual que é a resposta de Sadraque, Mesaque e Abednego, aqui do versículo 15 até o versículo 18. Alguém lê também, por favor. 16. Não, até o 18. Ah, não, desculpa. 16. 16, desculpa. Sidraque, Mesaque e Abdênego responderam: nem precisamos dar resposta a esta ordem. Existe o nosso Deus, a quem cultuamos, e ele pode nos livrar da fornalha acesa, salvando-nos da tua mão. Mas mesmo que isso não aconteça, fica sabendo, ó rei, que não vamos prestar culto ao seu Deus, nem vamos adorar a estátua de ouro construída por ti, ó rei. Então eles começam aí falando ali, ó. Ó Nabucodonosor, primeiro, nós não precisamos defender de você. Nosso objetivo aqui não é simplesmente arranjar uma defesa contra você. É diferente aqui a ideia deles do que às vezes a gente acaba pensando sobre, que existe um termo muito famoso hoje, sobre apologética, né? A ideia de defender a fé. Eles não estão falando aqui a respeito disso necessariamente, tá? Mas o que eles estão dizendo, olha, o Deus do qual nós servimos não necessita que a gente fique defendendo Ele para você. Nós não precisamos fazer isso aqui para você. Porque nós não queremos sofrer ou não sofrer castigo seu. Porque o que nós queremos mesmo é que se formos lançados na fornalha ardente, no versículo 17, o Deus a quem servimos pode nos salvar. A preocupação deles não é uma defesa no sentido de, será que você pode livrar a gente da fornalha ou não? Não, a preocupação deles, a gente não vai se prostrar. E acabou. O Deus do qual a gente serve, ele é capaz de fazer isso. Claro, sí, ¿no? É. Mas olha o que ele diz também na continuação. Sim, ele nos livrará das suas mãos, ó rei. Mas é no versículo 18. Mas, ainda que ele não nos livre, queremos deixar claro, ó rei, que jamais serviremos seus deuses ou adoraremos a estátua de ouro que o rei levantou. Eles dizem, primeiro, a gente não precisa se defender porque a gente não está preocupado com a sua ira, com o poder que você tem. A gente está preocupado se a gente vai se prostrar à sua estátua e aí rejeitar o nosso Deus, ou se nós vamos adorar o nosso Deus. Porque nós sabemos que o Deus do qual nós servimos, ele é capaz de servir. Mas mesmo, de nos salvar, né? Mas mesmo que ele não faça, ainda assim nós não nos prostraremos. Eu não responderia isso. Que fé, né? Doutor? Já pensou, né? Imaginar se caindo naquela fogo, sei lá. E eu acho que também é de certa forma um pouquinho diferente, talvez do qual se a gente fosse ver, às vezes, um pouco do que são os cristãos de hoje, né? Eu acho que se chegasse na frente de Nabucodonosor seria uma resposta de tipo, eu não aceito isso, eu rejeito isso, eu repreendo isso em nome de Jesus. Não, é tipo, não, a gente não vai fazer, e Deus que tem poder para fazer. Pues, ¿no? Claro, no era medir los poderes, nada, no es ese el Sim, é Deus o qual a gente pode fazer. E a gente para pensar um pouco, se a gente for olhar para alguns versículos, olha só, por exemplo, quando a gente vê sobre a vida de Jó, Jó diz ainda que Deus me mate, eu ainda confiarei nele.
Ou quando a gente pensa sobre o que Paulo diz lá em Romanos, que se vivemos, vivemos para o Senhor. Se morremos, para o Senhor morremos. De sorte que quer vivamos ou quer morramos, somos do Senhor. Será que faríamos dessa mesma forma? Será que estaríamos dispostos a fazer que nem estes homens? O ponto é que esses homens, eles entendem que o ponto principal da vida deles é adorar a este Deus do qual eles foram tirados para serem povo dele. E quando paramos para pensar sobre as nossas vidas, será que então estamos dispostos a isso? Talvez nós não vamos ter circunstâncias de ter a morte próximo da nossa vida se a gente vai adorar ou não. Eu não sei se você tem. Eu nunca tive. Mas com certeza nós vamos ter coisas que nós vamos perder por causa disso. Talvez você vai perder amigos por causa disso. Talvez você vai perder família até mesmo por causa disso. Talvez você vai perder trabalho por causa disso. Por você ter que rejeitar o que o mundo oferece em alguns momentos. Talvez você ser fiel quando o seu chefe diz para você, não, você tem que fazer algo que é irregular ou não. Cada vez mais, eu e Samuca, a gente tem um amigo nosso lá que ele sempre fala pra gente, olha, meu chefe ele falou pra gente aqui, pra gente fazer algo que é ilegal. E aí ele fala que não vou fazer, não vou fazer, não vou fazer. E aí? A gente tinha uma amiga também que hoje ela é... Eu não sei direito qual a escola que ela está tocando hoje, mas ela toca violino muito bem. Ela tá ali, acho que na Inglaterra tocando hoje, né? Que ela está estudando lá e ela, assim, ela toca muito, muito, muito bem mesmo. Eu lembro que ela contou uma história pra gente uma vez que uma vez ela tava junto com o pessoal que tocavam, tava no ônibus e aí colocaram um filme para eles assistirem e o filme tinha muitas cenas pornográficas dentro do filme. E ela foi lá na frente, chegou para quem estava dirigindo e liderando eles, não quero assistir esse filme, por favor, pode tirar. Será que nós faríamos isso? Ela tinha a oportunidade, ela tinha a chance ali de a pessoa dizer, não, você não vai mais e você não vai tocar mais também por causa disso. Eu quem mando aqui, acabou. E aí? Talvez nós não vamos morrer da mesma forma. Mas perderemos algumas coisas. Mas estamos dispostos a servir a este Deus? Ainda mais porque quando a gente pensa sobre o que a história vai mostrar pra gente, a gente vê agora uma resposta de Deus diante dessas circunstâncias. E aí então no versículo 19 até o versículo 30... Deixa eu falar um negócio. Ele Aqui mostra pra no... gente. Tem você e a Aninha que sabe dizer mais. Mas tem aquele rapaz japonês que está lá na Igreja da Aliança, ele se converteu na Ágape, né? Ele perdeu tudo, né? Porque ele se converteu, não foi? Não. Aquele rapaz que está na Aliança agora, aquele japonês. Não sei qual. Aquele que estava no teatro? Hã? Que estava fazendo teatro? Não. Não sei, ele já faz tempo que se converteu na Aliança. Aqui na Ágape está na Aliança agora. A família dele rejeitou ele. Um monte de coisa, ele perdeu um monte de coisa. Ah, não é o que estava lá? Esqueci o nome dele. Então aqui no Japão, a família rejeitou, tirou ele da herança e tudo mais, porque ele se converteu. Então. E aí o texto mostra pra gente então qual que é o resultado diante disso. Primeiro mostrando pra gente qual que é a resposta de Nabucodonosor. E aí o que acontece. E aí eu queria que alguém lesse pra mim desde o 19 até o versículo 23. A gente dê uma resposta de Nabucodonosor àquilo que eles falaram. Alguém pode ler pra mim, por favor? Nabucodonosor se enfureceu tanto com Sadraque, Mesaque e Abednego que seu rosto ficou desfigurado de raiva. Então ordenou que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais que de costume. Deu ordens também para que alguns dos homens mais fortes de seu exército armassem Sadraque, Mesaque e Abednego e os lançassem na fornalha ardente. Eles os amarraram e lançaram na fornalha inteiramente vestido com túnicas, turbantes e mantos e outras roupas. E uma vez que o rei, em sua ira, havia exigido um fogo tão quente na fornalha,
As chamas mataram os soldados que jogaram os 3 lá dentro. Assim, Sadraque, Mesaque e Abednego, amarrados, caíram nas chamas intensas. O que o versículo 19 mostra pra gente sobre qual é a reação primeira de Nabucodonosor? Como que ele fica diante dessa situação? Se enfureceu. Se enfureceu. O texto mostra pra gente que o rosto dele ficou como? Gosto dessa versão que é desfigurado de raiva, né? Aquela pessoa que tá tão irada que você vê na cara dela que ela tá irada, né? O semblante muda, fecha a cara, enfim, fica vermelho. Isso aqui está acontecendo. E aí o que ele diz então? O que deve acontecer? No versículo 20 ele diz para os homens irem lá e fazerem o quê? Não, versículo 19 ainda. Ele fala que a fornalha tinha que ser aquecida quantas vezes? 7 vezes. 7 vezes. Se a gente fosse pelo que meu pai falou, se 1000 vezes fosse talvez o grau normal, 7.000 graus ali que estava. Ou seja, é entrar e morrer. Certo? Tanto que é isso que acontece, né? Entra calcinado. Só chega perto, já era. Dá uma queimadinha, já era. E aí ele fala então no versículo 20 que essa fúria dele, né? Diante da fúria dele, ele fala para os ordens fazerem o quê? Os ordens mais fortes. Que la amarraram. Amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego. Lançassem eles aí. Então eles amarraram e eles lançaram na fornalha de qual forma? Como que eles estavam? Com Estão sus vestidos, mantos. com roupas. Todos vestidos. Ou seja, se ainda não morresse de vez, na primeira, Claro, com el fuego se prendia. derreter na perna ali, no corpo, a roupa grudando, ou seja, não foi assim, simplesmente só como dar um tiro na cabeça, ou seja, é sofrer mesmo, morte terrível. E é tanto que a gente vê que a história vai mostrando pra gente, que ali então ele havia exigido, e aí os soldados que jogaram eles ali, só por estarem ali, eles morreram, né? Versículo 19 diz isso, no versículo 22, né? Mataram os soldados que jogaram os 3 lá dentro. Assim Sadraque e Mesaque ficaram lá. E aí então, passa um tempo e a história continua. A gente não vê só ela acabando aqui. E alguém lê pra mim o versículo 24 até o versículo 27. De repente, porém, o rei Nabucodonosor se levantou espantado e disse a seus conselheiros: Não foram 3 os homens que amarramos e lançamos na fornalha? Sim, ó rei, eles responderam. Olhem, disse Nabucodonosor, vejo 4 homens desamarrados andando no meio do fogo sem se queimar. E o 4º homem se parece com um filho de deuses. Então Nabucodonosor se aproximou o máximo que pôde da porta da fornalha ardente e gritou: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saiam, venham aqui. E Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Os altos funcionários, os oficiais, os governadores, os conselheiros se juntaram ao redor deles e viram que o fogo não os havia tocado, nem um fio de cabelo na cabeça deles estava chamuscado, e suas roupas não estavam queimadas, nem sequer tinha cheiro de fumaça. Passou um tempinho, né? Talvez tão grau ali que tava, tão quente que tava, talvez uns 4 minutos, né? Não deve ter passado 1 hora, né? A gente não sabe exatamente, mas vamos imaginar assim. Passa um tempinho, de repente, Nabucodonosor devia estar lá conversando, comendo, olha para a fornalha. Peraí. Era para estar morto já. Eles estavam amarrados com as roupas. Eram 3 homens. E agora são quantos? 4. Já vai estar só o pó. Né? Cremados já, né? Só pegar o aspirador. Bater a vassoura lá e pronto. Esperar. Mas não, tem 4 ali andando. E aí ele diz isso, né? Vejam 4 homens no meio do fogo, e o 4º homem se parece como um filho de Deus. Alguns dizem que possivelmente aqui esse 4º homem fosse uma aparição do próprio Cristo Jesus do Antigo Testamento, do qual as pessoas dizem como cristofanias, né? Que são aparições de Cristo Jesus ali. Possivelmente é isso a interpretação. Mas claro que Nabucodonosor não tinha essa ideia.
E quando ele diz filho dos deuses aqui, na verdade é uma própria confirmação de Deus dizendo, ó, é ele quem estava ali salvando aqueles homens, né? E ali ele diz, vejo 4 homens desamarrados e andando no meio do fogo. Eles estão ali caminhando, né? Conversando, batendo papo. Pô, tá quente aqui, né? Tá, né? Tá um pouquinho, né? Aqui, ó, Pega o ventilador, né? Vamos ver. Estão ali. Talvez curtindo um pouco a sauna, né? Estão ali caminhando. E aí então no versículo 26 ele diz para aproximar ali e grita para eles saírem, né? Ele fala para eles saírem. E aí quem é que vê essas coisas acontecendo no final do versículo 26? Quando eles saem, no versículo 27, na verdade, quem é que está ali observando? Os altos funcionários, oficiais, todos aqueles convidados. Né? Todos os outros que estavam adorando a estátua lá, é esses que estão vendo aqui quem é este Deus. É esses que estão vendo aqui. E que eles veem é que nem um fio de cabelo na cabeça deles estava chamuscado. Nem suas roupas estavam queimadas, nem sequer tinham cheiro de fumaça. A gente fica louco da vida porque o carro que minha mãe tem era de fumante. Toda vez que a gente entra tem aquele cheiro de fumante. Agora nem isso eles têm. Depois vai fazer churrasco e fica aquele Então, cheiro de churrasco. Né? Nem sujo talvez eles estão aqui. Uma beleza. Tudo perfeito. É claro que quando a gente pensa sobre as nossas vidas, a gente às vezes acaba, nossa, Deus ele é um Deus assim, então Deus vai sempre me abençoar. Não, não é isso, tá? Tanto mais porque esses homens eles não tinham a completa noção de que Deus iria salvar eles ou não. De que eles iam morrer ou não iam morrer na fornalha. Eles estavam dispostos ao que viria a acontecer. E quando a gente pensa um pouquinho sobre a revelação das Escrituras, coisas que eles não tinham naquela época, sobre o que a gente aprende cada vez mais que as Escrituras foram escritas, nós podemos ter a certeza de que Cristo já nos salvou dos maiores dos nossos problemas. O maior dos nossos problemas que não é só problema financeiro, não é problema de saúde, não é problema de carro, é o nosso pecado. Aquilo que nos afasta de Deus e que nos leva à perdição eterna, nos leva ao inferno, Cristo pagou o preço desse pecado. E a gente pode ter a certeza que mesmo que a gente morra hoje, a gente pode então estar com Deus eternamente. Diferente desses homens que ainda viviam na expectativa, será que Deus vai nos dar algo ou não? Será que Deus vai cuidar da gente quando a gente morrer ou não? Será que Deus ele vai nos abençoar? Esses homens aqui não têm a certeza que nós temos diante disso. E por causa disso, diante disso, eu acho que nós devíamos ser mais fiéis ainda do que esses homens. Ser mais fiéis diante dessas circunstâncias, porque nós sabemos qual é o nosso destino. Nós já sabemos o que Cristo fez por nós. Nós sabemos o que Cristo conquistou por nós. Nós não precisamos nos preocupar se Deus vai nos resgatar dos nossos problemas ou não. Porque o nosso maior problema já foi tirado de nós. E mesmo que talvez a doença seja muito terrível e a gente morra, o céu é eterno. O céu é algo presente, algo do qual a gente pode ter a certeza. A eternidade ao lado desse Deus. E o que nós fazemos diante disso, então? Mas ao mesmo tempo o texto nos mostra quem é esse Deus do qual nós servimos. A pergunta de Nabucodonosor foi: que Deus pode livrar você das minhas mãos? A pergunta na verdade dele devia ser bem humilde e falar: tá bom, será que esse Deus me livra das mãos dele? O que o texto vai mostrar aqui pra gente diante da outra reação de Nabucodonosor, nos versículos 28 até o versículo 30. E alguém lê para mim, por favor. Alguém pode ler? Então Nabucodonosor disse: louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele enviou seu anjo para livrar seus servos que nele confiaram. Eles desafiaram a ordem do rei e estavam dispostos a morrer em vez de servir ou adorar qualquer outro Deus que não fosse seu próprio Deus. Portanto, faço este decreto: se qualquer pessoa, não importando sua raça, nação ou língua, disser uma palavra contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, ela será despedaçada e sua casa
transformado num monte de escombros. Não há outro Deus capaz de livrar dessa maneira. Então o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abidnego a cargos mais elevados na província da Babilônia. Nabucodonosor, ele exalta aqui este Deus, o qual é o Deus Sadraque, Mesaque e Abidnego. Nabucodonosor, ele não se arrepende da vida que ele estava vivendo, tá? E se converte, não. Tanto que a gente vê que a história mostra ali ele sendo muito presunçoso, muito orgulhoso, Deus castigando ele no futuro. Mas aqui a gente tira coisas também que a gente pensa sobre quem é este Deus aqui também. Ele diz lá no final do versículo 29, não há outro Deus capaz de livrar dessa maneira. Assim como não há outro Deus que é capaz de livrar de qualquer vida de pecado do qual a gente vive. Não há outro Deus que possa pagar o preço do nosso pecado e nos livrar da perdição eterna. A Bíblia vai dizer isso pra gente. Só o Deus que dá o seu próprio Filho para fazer com que isso seja capaz. Esse é o Deus do qual a gente encontra nas Escrituras. E é este Deus que merece e deve ser adorado por nossas vidas. Toda língua, toda nação, toda raça deveria se prostrar diante da estátua. Mas a gente tem a certeza também de que nós sabemos que no futuro toda língua, toda raça, toda nação se prostrará, se dobrará diante desse Deus. Alguns dizem que ou você vai fazer livre, espontânea vontade ou seu joelho vai ser dobrado. Mas todos vão adorar este Deus. Porque esse Deus ele merece. Será que então nós temos vivido de que maneira? Quando pensamos sobre nós, quando pensamos sobre as nossas vidas, como temos vivido? Tem um vídeo que eu convido vocês talvez verem na internet depois, aí, se vocês quiserem. Em inglês, ele se diz All I Have is Christ, que é a música que ele canta. Está dizendo, mas a ideia é de que tudo que eu tenho é Cristo. A história do vídeo você pode assistir, mesmo que eu vá contar, ela é mais impactante do que o que eu vou contar agora, tá? Então você pode assistir. Não conta o final. Mas a ideia é de um missionário que ele tá ali num lugar que foi perseguido por pregar o evangelho, ele foi preso. E aí então tem um papel na frente dele e o cara diz assim, olha, se você assinar esse papel dizendo que você não vai pregar mais este evangelho, nós te liberamos e tudo mais. E aí então ele começa a relembrar de tudo que ele já tinha perdido por causa de Cristo. Tudo o qual ele deixou de lado por causa de Cristo. E no fim, a música dizendo, né, tudo que eu tenho é Cristo, ele dá um tapa naquele papel. Ele é morto, atiram nele, matam ele. E então depois ele é levado. A história vai contando ele ter um encontro com Cristo e tudo mais. O ponto que devemos perguntar, será que tudo que temos realmente é Cristo? Se entendemos que tudo que temos é Cristo, ou seja, nossa vida é para Cristo, Cristo morreu por nós e tudo que nós temos ali na pessoa de Cristo Jesus. É Ele quem nos dá todas as coisas. Vai ser um prazer viver uma vida de fidelidade a Ele. Vai ser uma alegria viver uma vida de fidelidade a Ele. Uma vida que adore a Ele em tudo que nós fazemos. Porque sabemos que Ele pagou o preço daquilo que nós mais tínhamos com algo de castigo. Ele pagou o preço do qual nos tira a ira de Deus sobre nós. Ele sofreu a própria ira de Deus por nós. E o que nós temos feito diante disso? É claro que não vamos ver uma vida de santidade, uma vida de fidelidade para sermos salvos. Não. É Deus quem nos resgata, é Deus quem nos salva através da pessoa de Cristo Jesus. Mas Ele nos convida diante disso, então, a viver uma vida de adoração a Ele. Só a Ele, somente a Ele. Nós vamos pecar? Vamos pecar. Nós vamos ser infiéis? Nós vamos ser infiéis. Mas Deus, Ele continua sendo fiel a nós, principalmente na pessoa de Cristo Jesus. E essa é a maior satisfação que nós podemos ter. Talvez você pode olhar para a história desses homens aqui e ser incentivado diante disso. E é esse que é o desafio que eu deixo para a sua vida. Avalie um pouco sobre como você tem vivido, sobre coisas que você tem vivido. Talvez tem coisas que você precisa abandonar para que você possa adorar a Deus plenamente. Que abandone. Talvez são costumes, são hábitos, são coisas que você assiste, são coisas que você fala, são coisas que você vê em algum outro lugar, são relacionamentos até mesmo que não agradam a Deus. Se são, talvez, ambientes que você frequenta, mesmo que seja muito bom, agradável a você,
Você está disposto a abandonar por causa de Cristo Jesus? Não para sermos salvos novamente, não é isso. Mas porque já fomos salvos em Cristo Jesus. Nós podemos viver dessa forma. Se talvez você não entendeu o que é essa salvação ainda, como eu digo novamente, que o versículo diz ali, não há outro Deus capaz de livrar de qualquer outra coisa, se não for a pessoa de Cristo Jesus, se não for através da cruz, se não for através do que Ele fez por nós. A única coisa que Ele pede de nós é fé e entregamos nossas vidas a Ele, para que nós possamos viver para Ele e para que Ele nos salve. Só isso. Se você não entendeu isso, eu desafio você também a pensar sobre isso um pouco, para que você viva diante disso, para que você possa conhecer este Deus, se relacionar com este Deus. Alguém tem algum comentário que gostaria de fazer diante desse texto? Qualquer coisa, uma pergunta até mesmo? Ou algo que você viu ali que gostaria de ressaltar novamente? Não precisa ter, tá, gente? Mas gostaria muito de ouvir vocês. Eu tenho. Assim, que nem tu fala no início das virtudes de Deus, né? Eu acho que muitas vezes a gente quer que Deus tem uma virtude que Ele não tem, que é ser submisso a nós, né? De querer, tipo, que a nossa vontade, e muitas vezes acho que na nossa cabeça a gente acaba, tipo, tornando realidade, que também é a vontade de Deus, mas na verdade não é. E sobre isso que tu falou agora no final, que nem tu diz de tu saber o porquê, né, de largar algumas coisas. Eu acho que, tipo, que nem eu não tenho muito conhecimento da Bíblia recente, que eu me converti, deve fazer agora uns 2 anos, deve ter feito. Então, tipo, muitas coisas eu não entendo também. Que nem tu falou, pô, eu já... Conforme tu vai vendo com a Bíblia, acho que algumas coisas vão se afastando de ti automaticamente, outras pessoas vão chegando, teus relacionamentos, eles vão mudando. Com pessoa, conforme as tuas atitudes, conforme tudo, que nem tu falou, conforme a gente nega algumas coisas que são ditas na palavra que eu vou negar, conforme a gente aceita, outras pessoas vão se afastando, né? Mas acho que, como tu diz, a gente tem que ter fé, tem que ter disciplina, acreditando no bem maior do final, né? Que é a nossa salvação. Não que nem tu falou, acho que isso não precisa ser uma motivação. Tem que ser uma coisa que a gente vai sentindo aos poucos, sabe? Então, tipo, eu entendo por isso, assim. Depois que eu vim pra cá também eu comecei a entender bastante depois dos cultos aí com o pastor e tudo. Então, é só isso aí que eu quero. E acho que é isso mesmo. Eu acho que muitas vezes nós trocamos o nosso relacionamento com Deus, de que Deus é nosso Senhor e nós somos os servos. Né? Nós queremos nos colocar como... Nós somos Deus e Deus ele é para servir a nós. Mas a gente não tem entendimento sobre muitas coisas. Nem vamos ter, eu acho, aqui durante essa vida.